Apocalipse, a história que esconderam de você. Imagina que desde criança te ensinaram a ter medo do apocalipse, fim do mundo, monstros, catástrofes, fogo, destruição. Agora imagina descobrir que por trás de tudo isso existe uma história de amor, de justiça e de restauração que quase ninguém te contou. Não sai desse vídeo agora, porque é aqui que a verdade começa a ser revelada. Se você já sentiu medo só de ouvir a palavra apocalipse, se já pensou, isso não é para mim, é complicado demais. Hoje eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque talvez essa seja a explicação mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda que você já ouviu sobre o livro mais misterioso da Bíblia. Fica comigo, porque o que ninguém te contou, você vai ouvir agora. Respira fundo. Vamos abrir juntos o livro do Apocalipse e enxergar os mistérios que foram escondidos de você. Não porque Deus quis esconder, mas porque muita gente parou na superfície, no medo, e nunca mergulhou na revelação completa. Não pula essa parte, porque esse entendimento muda tudo. O que é de verdade o livro de Apocalipse? Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa simples. Apocalipse não é um livro sobre o diabo, sobre a besta ou sobre o anticristo. O Apocalipse é, antes de tudo, a revelação de Jesus Cristo. Se você não entender isso, vai ter medo de algo que na verdade foi escrito para te encher de esperança. Logo no início, João diz que Deus lhe deu uma revelação para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, e que essa revelação vem de Jesus. Não é um livro para assustar crente, é um livro para consolar, fortalecer e alinhar a igreja. Não sai do vídeo agora, porque quanto mais você entende isso, mais o medo vai embora e a fé cresce. O primeiro mistério que quase ninguém te explica é esse. Apocalipse não é sobre o fim, é sobre o rei do fim. Não é sobre medo, é sobre esperança no meio do caos. Se você grava isso no seu coração, tudo muda. Cada versículo que parece pesado passa a ser visto pela lente certa, Jesus no controle da história. Agora começa a parte que muita gente nunca te contou. Apocalipse 1, quando os olhos se abrem para quem Jesus é de verdade. No capítulo 1, João tem uma visão poderosa de Jesus glorificado. Ele não vê mais o Jesus cansado da viagem, caminhando empoeirado pela Galileia. Ele vê algo que vai mexer com você se você ficar até o final desse vídeo. Jesus com olhos como chama de fogo, que tudo vê, que sonda o mais profundo da alma. Cabelos brancos, sabedoria eterna, pureza absoluta. Voz como muitas águas. Quando ele fala, nenhuma outra voz prevalece. E João cai como morto aos pés dele. Não sai agora, porque essa visão define todo o restante do Apocalipse. Olha o mistério aqui. Muitos conhecem o Jesus do presépio, alguns conhecem o Jesus da cruz, mas o Apocalipse te apresenta o Jesus do trono. Talvez a tua vida está paralisada porque você está preso a uma visão pequena de Jesus. O que vem a seguir pode virar uma chave na tua mente. Enquanto você vê um Cristo fraco, esmagado pela cruz, você esquece que ele ressuscitou e hoje governa a história. Talvez hoje você esteja com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo das notícias. Mas antes de entender qualquer sinal do fim, você precisa ver quem está acima de todos os sinais, Jesus, o Rei glorificado. Fica, porque a história vai aprofundar. Apocalipse 2 e 3, as cartas que revelam o coração da igreja. Depois de mostrar quem é Jesus, o livro entra nas cartas às 7 igrejas. Aqui está outro mistério que pouca gente aponta. Essas cartas não são só para congregações de 2000 anos atrás. O que vem agora talvez seja um espelho para a tua vida. Essas cartas revelam tipos de igrejas e tipos de corações. Inclusive o meu e o seu. Igreja que perdeu o primeiro amor. Igreja que sofre perseguição, mas permanece fiel. Igreja que tolera pecado e falsos ensinos.
Não sai do vídeo, porque talvez você se enxergue em alguma delas. Igreja que se acha rica, mas aos olhos de Jesus está pobre, cega e nua. Igreja morna, que não é quente nem fria. Cada versículo dessas cartas é como uma radiografia da igreja ao longo da história e também do estado espiritual do crente individualmente. Essa parte ninguém gosta de ouvir, mas é aqui que Deus nos confronta em amor. Enquanto muita gente fica obcecada com quem é a besta, poucos se perguntam que tipo de igreja eu sou, que tipo de crente eu sou. Se Jesus me escrevesse uma carta hoje, o que ele diria? Esse é o mistério escondido. Apocalipse não começa falando do mundo lá fora. Começa falando da igreja aqui dentro. Não fecha o vídeo agora. É aqui que a ficha cai. Apocalipse 4 e 5. O trono que governa tudo. Quando entramos nos capítulos 4 e 5, a câmera muda. João é levado para o céu e vê um trono. O centro do universo não é o inferno. O centro não é a terra. O centro é o trono de Deus. Se você entender isso, o medo do futuro perde a força. Ele vê seres viventes, anjos, anciãos, todos adorando, e vê um livro selado com 7 selos que ninguém podia abrir. Até que aparece o cordeiro que foi morto. Mistério gigante aqui. Todo o desenrolar da história, juízos, sinais, acontecimentos do fim, está nas mãos do cordeiro. Não pula essa parte, porque aqui Deus mostra quem realmente está no comando. Não é o caos que manda, não é o diabo que manda, é Jesus quem abre os selos, é Jesus quem conduz a história até o final. Talvez você ache que sua vida está fora de controle, mas o Apocalipse te mostra que existe um livro nas mãos do Cordeiro. Ele sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Nada pega Jesus de surpresa. Esse trecho é crucial. É o momento de consolar e fortalecer quem assiste. Agora vem uma parte que muita gente tem medo de ler, mas você vai entender sem pânico. Apocalipse 6 a 11. Selos, trombetas e o choque com a realidade. Muita gente trava nesses capítulos. Selos se abrindo, cavaleiros, juízos, trombetas, catástrofes. Só que por trás dessa linguagem simbólica tem um princípio espiritual. Deus está dizendo que o mundo não pode viver eternamente em rebelião sem consequências. Ao longo da história, Deus permite juízos, abalos, crises, guerras, pandemias. Não para destruir por destruir, mas para chamar o homem ao arrependimento. Não sai agora. Essa parte explica muita coisa que você viveu. O mistério escondido aqui é que esses juízos são também atos de misericórdia. Quando o mundo é sacudido, Deus está gritando: acorda! A vida não é só comer, beber, trabalhar, dormir. Existe eternidade, existe juízo, existe salvação. Talvez tudo o que você está vivendo hoje, perda, crises, portas fechadas, não seja o fim da linha, mas o despertador de Deus dizendo: filho, volta para mim antes que seja tarde. Ao longo desses capítulos, Deus sempre preserva um povo, sempre tem um remanescente, sempre há selo, proteção, testemunho. Mostra que mesmo na disciplina, Ele cuida dos seus. Apocalipse 12 a 14. A guerra por trás do que você não vê. Aqui a cortina é rasgada de vez. Não fecha o vídeo agora, porque aqui Deus mostra o que acontece por trás do cenário humano. Aparece uma mulher, um dragão, um filho que nasce e que é arrebatado. Depois, perseguição, batalha no céu, Satanás sendo lançado à terra. Essas figuras apontam para a grande batalha espiritual por trás da história humana. O dragão representa o diabo. A mulher e o filho apontam para o povo de Deus e para o Messias. A perseguição mostra o ódio de Satanás contra aquilo que Deus ama. Apocalipse revela que a tua luta não é só contra pessoas, problemas ou sistemas. Existe uma guerra espiritual real. Enquanto você acha que é só azar, má fase, gente contra mim, o céu vê outra coisa, um inimigo tentando te calar, te desanimar, te afastar da fé. Mas o capítulo mostra que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho.
Talvez hoje você se sinta cercado, atacado por todos os lados. O Apocalipse está te lembrando, a vitória não vem da tua força, vem do sangue do Cordeiro. Você não luta sozinho. Existe uma guerra, mas existe um vencedor. Fica comigo, porque agora vem uma das partes mais fortes. Deus desmontando os sistemas que escravizam. Apocalipse 15 a 18. A queda da Babilônia e o fim dos sistemas que escravizam. Nesses capítulos aparecem taças de ira, juízos finais e especialmente a figura de Babilônia. Uma cidade simbólica que representa um sistema mundial de rebelião contra Deus, cheio de luxo, imoralidade, orgulho, injustiça. Isso tem tudo a ver com o mundo que você vive hoje. Babilônia não é só um lugar. Babilônia é um estilo de vida sem Deus. É a cultura que diz, faz o que quiser, não existe certo e errado. O dinheiro manda em tudo. Para ser feliz, você precisa de excesso, prazer e status. Talvez você esteja mais perto dessa Babilônia do que imagina. E é por isso que você não pode sair desse vídeo agora. O Apocalipse mostra que por mais forte que esse sistema pareça, ele vai cair. Tudo aquilo que o homem constrói sem Deus tem prazo de validade. Talvez você esteja gastando a sua vida correndo atrás de uma Babilônia pessoal. Status, dinheiro, aprovação, prazer e tentando construir algo que Deus já decretou que vai cair. Apocalipse não está aqui para te assustar, mas para te acordar. Vale a pena viver por algo que vai durar para sempre. Apocalipse 19 e 20. O rei volta, o juízo é estabelecido. Aqui chegamos no ponto que muita gente foca, mas de um jeito errado. A Bíblia mostra Jesus voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não volta mais como cordeiro manso para ser crucificado. Ele volta como juiz justo. Não sai agora, porque essa é a parte que muita gente distorce. Depois, vemos o juízo final, o trono branco, livros sendo abertos. Muita gente fala da volta de Jesus como um evento de pânico, mas para quem é dele, será o dia mais esperado da história. Para quem rejeitou, será dia de confronto com a verdade que ignorou a vida inteira. Um dia, não vai importar quanto dinheiro você teve, quantos seguidores acumulou, quantos títulos conquistou. Vai importar o que você fez com Jesus. Aqui você aperta o coração de quem está ouvindo, mas sempre mostrando a saída. A porta da graça ainda está aberta. Apocalipse 21 e 22. O final que quase nunca te pregam. A maioria das pregações termina no juízo, no medo, na destruição. Mas o livro não acaba assim. Agora vem a parte que quase ninguém te contou. Os últimos capítulos falam sobre novo céu e nova terra, Deus enxugando dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem luto. A nova Jerusalém, a cidade gloriosa. Deus habitando com o seu povo. O fim da Bíblia não é um cemitério, é uma festa, é um casamento, é um reencontro definitivo entre Deus e aqueles que foram redimidos. Você já pensou que talvez tudo o que você suporta hoje, dor, perda, injustiça, traição, doença, tem data para acabar? O Apocalipse termina com Deus dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Não é um livro sobre o mundo explodindo. É um livro sobre Deus reconstruindo tudo sem a presença do pecado. Não sai agora, porque a conclusão vai mexer contigo. Então, qual é a história que esconderam de você? Quando você junta tudo, versículo após versículo, capítulo após capítulo, o quadro fica assim. Um Jesus glorificado, não limitado ao passado, mas reinando agora. Uma igreja chamada a se examinar, se arrepender, voltar ao primeiro amor, um trono que governa tudo, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Juízos que não são capricho, mas chamadas ao arrependimento. Uma guerra espiritual real por trás dos bastidores da história. A queda de todos os sistemas humanos que tentaram viver sem Deus. A volta do Rei, o juízo final e uma nova criação, um novo começo, um lar eterno com Deus.
A história que nunca te contaram é que Apocalipse não é principalmente sobre destruição, é sobre restauração. Não é o livro do medo, é o livro da esperança para quem está em Cristo. Agora eu quero falar com você que ficou até aqui. Talvez você cresceu ouvindo que Apocalipse era um terror. Talvez você sempre evitou esse livro. Talvez, enquanto eu falava, você sentiu algo queimando lá dentro. Uma mistura de temor e esperança. Isso não é só emoção. Isso é o Espírito Santo te chamando para alinhamento. Filho, filha, não tenho prazer na tua condenação. Eu te mostrei o fim da história para você escolher o lado certo enquanto ainda há tempo. O Apocalipse é um grande aviso de amor. Deus está dizendo: eu vou pôr fim à injustiça, ao pecado, à dor. E ao mesmo tempo está perguntando: você quer estar comigo quando eu fizer isso? Não saia agora, porque essa é a decisão mais importante da tua vida. Hoje você tem uma oportunidade de se arrepender, de entregar sua vida a Jesus, de sair da Babilônia espiritual e correr para o Cordeiro, de trocar medo do futuro por esperança no Rei, que já está com o livro da tua história nas mãos. Se esse conteúdo mexeu com você, não guarda só para você. Compartilha. Manda para alguém que tem medo de Apocalipse, para alguém que acha que Deus só quer destruir tudo. Porque no fim das contas, Apocalipse não é a história do fim do mundo. É a história do Deus que decidiu restaurar tudo, começando pelo teu coração. Se essa palavra falou com você, já faz o seguinte agora. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa verdade sobre o Apocalipse. Escreve nos comentários: eu escolho Cristo. E se você ainda não viu tudo, assiste esse vídeo até o final, volta se for preciso, ouve de novo, anota, mastiga essa palavra, porque quanto mais você ouvir, mais o Espírito Santo vai revelar coisas profundas ao teu espírito. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda vem muita palavra forte como essa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, diante dessa palavra sobre o Apocalipse, eu reconheço que Tu és o Rei da história, o Senhor do começo e do fim. Hoje eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, cura meu coração cansado, quebra todo medo do futuro e enche-me com a certeza de que Tu estás no trono, governando sobre tudo. Eu não quero viver como parte da Babilônia deste mundo, correndo atrás do que vai acabar. Eu quero viver para Ti. Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar Jesus como o Cordeiro e como o Rei que voltará em glória. Firma meus passos no caminho da santidade, da obediência e da esperança. Eu declaro, eu escolho Cristo. Em nome de Jesus, amém.